E aí galera, agora que o Brasil já começou a campanha de vacinação, inúmeras perguntas vêm surgindo sobre o intervalo entre as doses e o tempo necessário para que elas gerem proteção contra a Covid-19. Mas por que precisamos tomar 2 doses? Depois de quanto tempo ficamos protegidos? Afinal, qual é o intervalo entre as doses? Vem tranquilo, que vamos ver quanto tempo demora para montarmos uma resposta imune e entender os protocolos de aplicação da vacina de Oxford e Coronavac. Bora lá! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos entender como o nosso corpo monta uma resposta imune contra uma vacina e ver o que se sabe sobre o intervalo entre as doses das vacinas no Brasil. Mas o intervalo para deixar o like tem que ser bem pequeno com certeza. Então já curtam o vídeo, se inscrevam se ainda não forem inscritos e compartilhem com todos os contatos. Quanto mais pessoas informadas com conhecimento de qualidade, mais rápido vamos conseguir diminuir os problemas da pandemia. Muito obrigado mesmo! Para entender melhor como a nossa resposta imune funciona ao longo do tempo, vamos para a primeira pergunta do vídeo. Por que precisamos de 2 doses? A explicação está relacionada com a natureza do nosso sistema imune. Depois que uma pessoa toma a primeira dose, podemos ver que a vacina é inicialmente reconhecida pelas nossas células, depois, nossas células são ativadas e começam a gerar uma resposta imune inicial. E como todas as vacinas aprovadas contra a Covid-19 não se replicam no nosso corpo, a única fonte do vírus é da própria vacina. E à medida que o vírus da vacina vai sendo eliminado, a resposta imune vai diminuindo e se mantém ativa no sangue por algum tempo, que varia dependendo da vacina. Nesse ponto, apesar da resposta imune montada ser suficiente para combater o vírus contido na primeira dose, ela é, na maioria das vezes, incompleta. E é justamente por causa dessa resposta imune incompleta que a segunda dose precisa ser aplicada. Como podemos ver, essa outra dose estimula o sistema imune a montar uma resposta ainda maior. E além disso, aumenta as chances de produzir as famosas células de memória que conferem proteção a longo prazo contra a doença. Algumas vacinas podem funcionar com apenas uma dose, mas todas aprovadas contra a Covid-19 até o momento utilizam esse esquema com 2 doses. Agora que já entendemos o básico sobre a resposta imune no nosso organismo, podemos ir para a próxima pergunta. Quanto tempo demora para adquirir proteção da vacina? Vamos voltar para a nossa figura. Como vimos, a resposta imunológica começa a ser montada após a primeira dose. Ela chega no ápice entre o 7º e o 14º dia. Se pegarmos o estudo da vacina de Oxford como exemplo, foi possível observar que o número de hospitalizações foi diminuído depois da primeira dose da vacina. No caso, foram 6 no grupo placebo e 2 no grupo vacinado. Mas temos que ressaltar que, apesar desse indício de proteção, essa resposta imune ainda é incompleta. Então, para que a vacina demonstre todo o potencial e tenha a eficácia anunciada nos estudos, é necessário tomar a segunda dose. E tanto para a vacina de Oxford quanto para a Coronavac, a eficácia anunciada só é atingida depois de 2 semanas da segunda dose, que é praticamente o tempo necessário para a resposta imune se tornar completa e atingir o seu ápice, onde o nível de anticorpos é alto e capaz de proteger a pessoa. No momento, ainda não se sabe quanto tempo a resposta das vacinas mantém a proteção contra a Covid-19, mas assim que os estudos em andamento anunciarem, vamos fazer tudo aqui no canal. E a última pergunta que vamos ver tem sido alvo de debates ao redor do mundo. Qual é o período correto entre as 2 doses? Apenas para relembrar, o estudo que determinou a eficácia da Coronavac anunciou um intervalo de 14 dias entre as doses, enquanto o estudo da vacina de Oxford mencionou 28 dias de intervalo. O que não foi mencionado é que esse tempo entre as doses foi o tempo mínimo empregado no estudo, ou seja, várias pessoas receberam a segunda dose depois desses 14 e 28 dias. Se analisarmos os resultados publicados do estudo da vacina de Oxford, por exemplo, podemos ver que quase 1.700 pessoas tomaram a vacina na quantidade padrão com um intervalo menor que 6 semanas. Nesse grupo vacinado, foram observados 9 casos confirmados, enquanto no grupo placebo tiveram 19 casos, o que resulta em uma eficácia em torno de 53,4%. Já nos mais de 2.700 participantes que tiveram um intervalo maior que 6 semanas, foram registrados 18 casos no grupo vacinado e 52 no grupo placebo, o que resulta em mais de 65% de eficácia. Além disso, se olharmos os relatórios da vacina que foram apresentados à agência reguladora do Reino Unido, é possível observar que o intervalo de 12 semanas foi o que gerou os níveis mais altos de anticorpos contra o SARS-CoV-2. E de acordo com algumas informações ainda não publicadas, há indícios que essa estratégia com 12 semanas resulta em uma eficácia acima de 70%, que é superior à eficácia de 62% anunciada para a dose padrão. Com base nisso, a recomendação do governo do Reino Unido é que a vacina possa ser aplicada em um intervalo que pode variar entre 4 e 12 semanas. Para a Coronavac, o teste que determinou a eficácia de 50,4% variou o intervalo das doses de 14 a 28 dias. Os detalhes do estudo ainda não foram publicados, mas a princípio, o intervalo das doses não afetou a eficácia.
o que permite que a estratégia utilize esse tempo de 28 dias entre as doses. Bem pessoal, como vimos, o uso de 2 doses das vacinas contra a Covid-19 permite que a resposta imune completa seja montada com mais facilidade, sendo que a eficácia dela só é garantida apenas depois de 2 semanas da segunda dose, mesmo que já tenhamos uma resposta imune boa depois da primeira. E considerando os testes de fase 3, a Coronavac pode ter até 4 semanas de intervalo entre as doses, enquanto esse tempo pode ser de 4 a 12 semanas para a vacina de Oxford, sem que a eficácia seja prejudicada. Agora que vocês já sabem as principais informações sobre o uso e a resposta imune gerada pela vacina, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não forem inscritos e compartilhar para todos que precisam ficar por dentro da ciência. Fico agradecido de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.